Lojas fechando, demissões em massa e prejuízos milionários. O que está acontecendo com as gigantes do varejo de móveis e decoração? Nos últimos anos, elas cresceram e lucraram de forma consistente. Porém, hoje estão à beira da falência. Há 2 anos, entramos em uma crise de saúde que trouxe profundas mudanças à forma como consumimos produtos e serviços. Com o fechamento do comércio físico, o cancelamento de eventos e a proibição à livre circulação de pessoas, muitos setores da economia amargaram prejuízos brutais. Enquanto isso, o comércio digital foi amplamente favorecido, já que era a única forma das empresas chegarem até seus compradores. Nesse momento, um dos segmentos que tiveram melhor desempenho foi o varejo de móveis e decoração. Segundo uma pesquisa feita pela plataforma de comércio eletrônico Nuvem Shop, as vendas online desse setor cresceram 300% entre 2019 e 2021. O estudo ainda aponta que nesse mesmo período houve um aumento de 151% no número de lojas virtuais atuando nesse mercado. Mas o que levou o ramo de móveis e decoração a se sair tão bem durante a crise? E por que as gigantes desse mercado estão hoje à beira da falência? O varejo de casa e decoração movimenta bilhões de reais todos os anos. Toque Stock, Camicado e Madeira Madeira são só algumas das grandes empresas do setor. Fazer uma reforma, adquirir um imóvel próprio ou mudar a decoração de casa são coisas que estão sempre nos planos da maioria dos brasileiros. A agência de publicidade SA365 fez uma análise das pesquisas mais realizadas pelos brasileiros no Google entre 2016 e 2021. Os termos reforma de banheiro e decoração de quarto estiveram entre os mais pesquisados no período. Além disso, o número de reformas residenciais realizadas subiu 57% apenas no ano de 2020. Segundo Flávio Pignataro, gerente de marketing da AB Casa, uma entidade especializada no setor, ficar em casa fez com que as pessoas investissem mais em itens de decoração e utilidades domésticas. Além disso, com o trabalho remoto, houve um aumento considerável na compra de artigos para home office. Outro fator que ajudou a aquecer esse mercado foi a taxa de juros sob controle. No ano de 2020, estivemos no menor patamar de juros da história, chegando ao percentual de 2% ao ano. A facilidade de acesso às linhas de crédito viabilizou, para os consumidores de classes mais baixas, a aquisição de móveis e eletrodomésticos, assim como outros bens duráveis. Todas as empresas do ramo se beneficiaram desse panorama. Diante das projeções favoráveis para o setor, que crescia mesmo em meio à crise, as marcas mais famosas do segmento resolveram investir bastante na expansão de suas operações. A Madeira Madeira, uma das maiores redes de comércio online de móveis e artigos para casa, cresceu 100% apenas no ano de 2020. A empresa, que até então atuava exclusivamente na internet, iniciou a abertura de suas primeiras lojas físicas. Segundo o CEO da marca, Robson Privado, a justificativa para isso era o fato de o mercado de móveis e decoração ter uma grande necessidade da loja física. E essa estratégia deu mesmo certo. No ano passado, a Madeira Madeira já contava com uma rede de mais de 100 lojas em todo o Brasil. A Camicado, varejista de artigos para casa, que pertence ao grupo Renner, cresceu 64% nos anos de 2020 e 2021, graças à sua presença no mercado digital, com uma plataforma própria de vendas lançada pela marca em 2018. No ano passado, após a flexibilização completa das políticas de isolamento social e a reabertura definitiva de suas unidades, o grupo Renner anunciou a criação de 5 novas lojas da marca Camicado. Mas a companhia mais emblemática desse mercado é a Toque Stock, a maior varejista de móveis do Brasil, que possui um faturamento anual acima de R$1 bilhão. Assim como as suas concorrentes, a marca ampliou seu leque de produtos, aumentou seus estoques e anunciou a abertura de novas filiais nos anos de 2021 e 2022. Com isso, chegou a ter 65 lojas no fim do ano passado e marcava presença em 23 estados do Brasil. Com a euforia do setor, a maioria dessas empresas entrou na expectativa de que o setor manteria a demanda em alta, apostando em expandir suas operações. Só que a partir do início desse ano, o ciclo de crescimento de móveis e decoração chegou ao fim. E com isso, estão vindo à tona grandes problemas para essas varejistas. Para quem olhava de fora, tudo parecia estar dando certo para o setor de móveis e decoração, mas as lojas do setor cometeram erros que hoje estão custando caro. Enquanto estavam abrindo caixa para ampliar seus estoques e inaugurar filiais, o cenário econômico mudou radicalmente. Um dos fatores que mais tem contribuído para frear o consumo das famílias brasileiras é a alta taxa de juros, principalmente quando se trata de bens duráveis, como móveis. Eles costumam custar mais caro e serem vendidos com pagamento em parcelas mensais, que incorrem em taxas de juros. Esse índice, que era de 2%
2% em 2020, hoje já passa de 13% ao ano. Dessa vez, o setor foi muito afetado de forma negativa, com uma conjuntura econômica que desestimula as compras e o fim das medidas de isolamento social, o que trouxe as pessoas de volta à vida normal. A procura por melhorias no lar caiu. Mesmo com a volta do convívio social, as transformações da cultura de consumo permaneceram. As empresas tiveram que readequar-se aos modelos de negócios para acompanhar o novo perfil do consumidor, que passou a optar por fazer cada vez mais compras online. Embora grande parte das empresas de móveis e decoração tenham migrado para o comércio virtual em meio à crise, elas ainda concentram vultuosos investimentos em lojas físicas. A partir disso, uma soma de vários problemas passou a surgir para elas. Manter as filiais funcionando gera custos altos, enquanto a procura dos clientes pelas lojas físicas está cada vez menor. Elas estão com os estoques cheios, o que faz com que o dinheiro fique parado e os produtos se depreciem com o tempo. Existe ainda a instabilidade econômica causada pela recente transição de governo e a alta dos juros que trazem preocupação aos consumidores. O resultado dessa equação não poderia ser outro. Essas marcas passaram a acumular prejuízos. Algumas delas, inclusive, já estão fazendo o movimento contrário ao que fizeram nos anos recentes e passaram a enxugar suas operações. Quase todas estão fazendo liquidações e queimas de estoque, fechando filiais e algumas até abrindo falência. Foi o que aconteceu com a Etna, conhecida por suas mega estruturas físicas, que funcionavam no modelo interativo. A companhia anunciou o encerramento de todas as suas atividades em março de 2022. Essa decisão veio após um longo período de crise na empresa, que já chegou a ter 18 lojas em todo o país e um faturamento anual perto de 500 milhões de reais. O grupo Renner anunciou o fechamento de 13 unidades da Camicado no primeiro trimestre de 2023, além de uma série de demissões. O comando do conglomerado admitiu que cometeu erros de análise e planejamento e agora corre contra o tempo para realizar os ajustes necessários para trazer os lucros de volta. Segundo Daniel dos Santos, diretor financeiro da empresa, o fluxo nas lojas físicas não voltou após a crise e não dava indícios de que voltaria. O grupo Madeira é mais um que está enxugando suas operações. Após o crescimento estrondoso no número de lojas físicas entre 2020 e 2022, a companhia agora está indo para o lado oposto. De acordo com o site da empresa, hoje ela tem 90 filiais em funcionamento, número 25% menor do que em março de 2022. A companhia também busca resolver problemas relacionados a estoque parado. No mês passado, ela chegou a oferecer 80% de desconto em toda a linha de produtos da Casa Tema, uma marca de móveis infantis e adquirida por eles no ano passado. Mas dentre todas as empresas de móveis e decoração, a situação mais preocupante, sem dúvidas, é a da Toque Stock. Por ter um modelo de negócios focado nas lojas físicas, a maior varejista desse mercado está afundada em uma crise sem precedentes, que tem levado a marca a fechar várias de suas lojas. Desde o início desse ano, já foram fechadas 8 unidades da Toque Stock no país, em Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Curitiba. Além disso, as filiais estão oferecendo descontos consideráveis para escoar os estoques parados, com liquidações de até 50% em todos os produtos. E as projeções são de mais cortes. Outras 7 lojas, ainda não divulgadas, terão suas atividades encerradas. A gigante dos móveis, que começou 2023 com 65 pontos de vendas, deve encerrar o ano com apenas 50. Porém, a crise da Toque Stock é um pouco mais grave. A companhia tem uma dívida estimada em 600 milhões de reais. Recentemente, uma consultoria de tecnologia entrou na justiça pedindo a falência da Toque Stock, alegando que ela não pagou uma dívida de 3 milhões e 800 mil reais referentes a serviços prestados. E esse problema acontece em um momento de reestruturação da Toque Stock. No início do ano, a empresa contratou outra consultoria, especialista em recuperação financeira e fiscal, para reorganizar as suas dívidas. Mas o caminho da empresa será difícil. Segundo o balanço mais recente da empresa de 2021, seu faturamento daquele ano foi abaixo do de 2019. O varejo de casa e decoração recentemente atravessa um momento complicado, com quedas nas vendas e um cenário econômico desfavorável. Porém, as maiores empresas do ramo já estão em processo de reorganização e corte de gastos, e com isso tendem a ganhar fôlego. Para nós, resta apenas observar os próximos passos desse mercado, que terá grandes desafios pela frente. Mas não é só o varejo de móveis que padece no Brasil nesse momento. No dia 15 de maio, saiu o balanço da Magazine Luiza e o resultado mostrou mais um grande prejuízo para a loja, no valor de 391 milhões nos primeiros 3 meses desse ano. Foi o maior prejuízo trimestral da empresa desde que ela se abriu para o mercado em 2011. Outra varejista que também divulgou péssimos resultados e no mesmo dia foram as lojas Marisa, que tiveram um prejuízo no valor de 149 milhões de janeiro a março. Isso corresponde a um aumento de 64%
44% acima do resultado anterior, que já era bem ruim. A Marisa também tem contra si 10 ordens de despejo por falta de pagamentos a credores. Só em aluguéis, a dívida que a empresa tenta resolver amigavelmente passa os 10 milhões de reais. Em um ano, ela fechou 175 pontos físicos, entre lojas, quiosques e um centro de distribuição. No início de maio, a Via Varejo também publicou um prejuízo líquido de 297 milhões no primeiro trimestre. O resultado financeiro líquido da rede, que é o quanto a empresa pagou menos, o quanto recebeu em juros, foi de 827 milhões negativos. Nesse ano, o e-commerce em sua totalidade teve uma queda de quase 14%. Mas com a quebra das Americanas, a Magalu teve um aumento de 11% nas suas vendas. Isso quer dizer que o problema não está na receita, mas nas margens da empresa, que são muito afetadas pelas taxas de juros. E essas taxas tão altas que o Magazine Luiza paga refletem não só o momento do país, mas seu endividamento. O quão arriscado é emprestar a quem já pode não ser capaz de honrar seus débitos. O empresário brasileiro não enfrenta tempos de bonança. Um ou outro setor passam incólumes por essa transição drástica de política fiscal, mas a maioria precisará de um tempo, seja para se ajustar, seja para se desajustar de vez. Além desses problemas, o varejo também precisa de um investimento inicial alto para quem deseja montar uma loja. Eu sempre tive o sonho de enriquecer e viver uma vida confortável, mas desde o início descartava por completo esse tipo de negócio. O motivo é simples, eu não tinha dinheiro. E foi assim, com praticamente zero de investimento e sem nenhuma habilidade inicial, que eu conquistei isso, através de uma oportunidade praticamente inexplorada. Se quer saber mais, deixei um link aqui embaixo. Só clicar ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela, caso esteja na TV. E você sabia que o varejo de roupas também está passando por sérios problemas? Para saber mais, clica no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela, que eu te vejo do outro lado em pouquíssimos segundos. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!